Oi, tudo bem? Quero te dar as boas-vindas a mais esta entrevista de especialista, hoje para falar sobre igualdade de gênero. Mas antes, deixa eu me apresentar, para você que não me conhece, eu sou Alexandre Tortoriello, jornalista formado pela USP, publicitário formado pela SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, e também mestrando em Relações Internacionais pela PUC-Rio. Tenho uma longa estrada em reportagem, rádio, TV, internet, agências de notícias. Já trabalhei na Bloomberg News, na CBN, na Band, na BBC em Londres. E ao longo desses mais de 20 anos de carreira, entrevistei literalmente milhares e milhares de pessoas. Tá? Desde gente simples, que alguém poderia imaginar que não teria muita coisa a oferecer, mas com quem eu aprendi muito, de quem eu vi grandes histórias, até personagens, né, pessoas consideradas importantes pelo cargo que ocupavam ou pelo feito que atingiram. Então, presidentes da República, vencedores do Prêmio Nobel, campeões olímpicos. E hoje eu estou aqui para falar, como eu disse, sobre igualdade de gênero com Camila Quental. Vamos colocar ela aqui na tela. Camila, que está falando com a gente de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Boa noite, Camila. Obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Ale. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Olha, gente, a Camila, ela é professora de estudos organizacionais, vou até pegar minha cola aqui, da Universidade, da Escola de Negócios Audenciat, que é em Nantes, na França, e agora ela está passando um período sabático em Abu Dhabi, pesquisadora associada da Sorbonne, nos Emirados Árabes Unidos, né? E ela é doutora em Recursos Humanos pela Escola Superior de Estudos Comerciais de Paris, mestre em Sociologia das Organizações pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris, Sciences Po, e está pesquisando esse assunto já há mais de 15 anos, não é isso, Camila? Isso, há mais de 15 anos. Nem dá para fazer as contas mais. Já perdeu as contas. E como é que estudar, né? Quando eu fiquei sabendo, a gente já se conhece há bastante tempo, e a Camila, quando eu fiquei sabendo que você ia para os Emirados Árabes Unidos, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei assim, gente, ela é especialista em igualdade de gênero. Como é que vai ser ela estudar igualdade de gênero num país árabe, ainda que seja liberal para um país árabe? É um país que tem costumes bastante diferentes dos nossos, né? Então, como é que está sendo essa experiência, Camila? Tem sido uma experiência muito interessante. Eu acabei vindo para cá no verão passado por questões também familiares, mas tem sido bem interessante, principalmente as diferenças culturais, né? É, Ao contrário do que a gente pode imaginar, existem políticas aqui para se aumentar o número de mulheres em posições de liderança, como aqui nos Emirados há ministras, né, da saúde, ministras da educação, que são mulheres. Então, o governo, eu estive no fórum da Expo Dubai, que terminou agora em março, aqui nos Emirados, e o governo parece ter feito bastante coisa nos últimos anos para ter feito algumas políticas para poder aumentar o número de mulheres nessas posições. Mas o que eu tenho observado, não em pesquisa, mas na minha experiência pessoal, é que existem muitas barreiras culturais para que as mulheres estejam nessas posições. Mas é bem interessante, assim, justamente porque a gente às vezes pode ter algumas ideias preconcebidas sobre a igualdade de gênero aqui, mas eu vejo no meu dia a dia muitas mulheres trabalhando, muitas mulheres no mercado de trabalho, e o que mais me deixa curiosa são as diferenças culturais, né, que às vezes podem impactar nessa atividade econômica das mulheres. Você está falando que vê muitas mulheres no mercado de trabalho, né? Elas, aí em Dubai, quer dizer, em Abu Dhabi, você não, mesmo país, mas cidades diferentes, né? Você não tem necessidade de usar roupas islâmicas, né? Véus ou outros adereços para cobrir a cabeça, para esconder partes do corpo. Não, aqui os ocidentais, né, como se fala, os expatriados, vivem homens e mulheres como viveriam em outros países ocidentais. Os únicos lugares em que as mulheres têm que usar, e os homens também, no caso, às vezes têm que usar calça ao invés de bermuda, os únicos lugares são lugares religiosos. Por exemplo, na moskee, né, na grande mesquita que tem aqui perto, em Abu Dhabi, essa grande mesquita muito conhecida, ela, e você tem que estar toda coberta, né? Enquanto mulher, em alguns lugares os homens também têm que estar de bermuda. Então, mas no dia a dia não, no dia a dia não é necessário usar o que chamam de abaia, né? Que aqui o vestimenta típica das mulheres, que é aquela véu preto com a roupa preta. Hum.
Camila, se a gente for desenhar um retrato da desigualdade de gênero no mercado de trabalho, que é a sua área de especialidade, né? Os conceitos são os mesmos. Vou colocar aqui 3 países que são países que você conhece mais: o Brasil, onde você nasceu, foi criada; a França, onde você se radicou; e os Emirados Árabes Unidos, onde você está agora. São os mesmos conceitos? O que a gente pode definir como desigualdade ou igualdade de gênero no mercado de trabalho? Então, essa é uma questão bem interessante, porque a desigualdade de gênero, né, ela existe em todo o mundo, né? Então, existem índices, né, que medem, estudos que medem mundialmente, e quando a gente define esse conceito, a gente, em geral, são critérios que tomam em conta o número de mulheres, por exemplo, em posições de liderança. Algumas pesquisas levam em conta o número de mulheres em boards, né, nos boards das empresas. E não só o número, também a igualdade salarial é muito importante. Então, dependendo dos critérios utilizados, a gente vai poder ver nos estudos se existe mais ou menos, né, desigualdade de gênero ou igualdade de gênero de maneira geral, né? Mulheres, por exemplo, no empreendedorismo, mulheres com acesso à educação também, né? Então, depende muito existem no Banco Mundial, como é que se fala, em instituições especializadas, existem índices diferentes. Quando a gente olha esses índices, a gente vê que existem países, mesmo que não haja igualdade em nenhum país do mundo, os países nórdicos são os que mais se aproximam dessa igualdade, né, de gênero, em termos salariais, em termos de posições. Então, você vê exemplos de países como a Noruega, a Suécia, a Finlândia e até a Islândia também, né? Também é um bom exemplo de país em que a igualdade de gênero se aproxima um pouco mais enfim, da ideal, que seria a igualdade total. Tem um artigo no qual você é coautora que me chamou bastante atenção, que você fala, né? Isso acontece aqui no Brasil, acontece em outros países também. As mulheres são mais instruídas, têm mais anos de estudo do que os homens, na média geral. Isso é um processo que já vem acontecendo de alguns anos para cá. Mas quando chega no mercado de trabalho, e aí vocês escrevem, né? Parece que ela entra num labirinto e tem um teto de vidro ali limitando a ascensão dela. Ela consegue até enxergar o lugar onde ela poderia chegar, mas esbarra nesse teto de vidro. Explica melhor um pouquinho esse conceito para a gente, por favor. Então, isso é muito interessante. Esse conceito já tem alguns anos, né? O conceito do teto de vidro foi criado, foi um jornalista do Wall Street Journal que escreveu, acredito eu, nos anos 80 ainda, ou 70, 80, que mostrava justamente as mulheres tiveram acesso, que as mulheres tiveram acesso ao mercado de trabalho, começaram a entrar a educação e ao mercado de trabalho, né, nas universidades, na educação em geral, e começaram a integrar as organizações de maneira quase igualitária, aos poucos, né, com os anos, do que os homens. Mas chega um momento em que elas não conseguiam subir mais nas organizações, alcançar posições de liderança. Então, ele chamou esse fenômeno, né, parecia que existia um teto invisível, alguma coisa barreiras consideradas invisíveis, que as mulheres não conseguiam ultrapassar. Isso foi chamado de glass ceiling, né, o teto de vidro, que é uma expressão muito usada ainda hoje. Alguns anos atrás, mais ou menos nos anos 2000, 2007, se eu não me engano, houve uma nova metáfora, né, que começou a ser usada na Harvard Business Review e em outras publicações, que é a metáfora do labirinto. Então, dizendo que a metáfora do teto de vidro estaria já ultrapassada, porque as mulheres nos anos 2000 teriam já conseguido ultrapassar essa barreira, né? Você já vê mulheres CEOs, mulheres diretoras, mas que o caminho delas para chegarem nessas posições é um pouco tortuoso, um pouco insidioso, mais difícil, com mais obstáculos, então seria como se fosse um labirinto, né? Então, essa é uma outra metáfora utilizada, mais recente do que a do teto de vidro. Mas o teto de vidro ainda existe, né, de uma certa maneira, não é que ele tenha acabado, né? Camila, eu vou colocar a gente já falou um pouquinho aqui, mas eu vou colocar uma pergunta na tela do Léo Pinheiro. Obrigado, Léo, pela sua audiência. Aliás, quem estiver acompanhando a gente pelo Instagram e quiser fazer pergunta, por favor, vai lá no YouTube, porque no YouTube a gente consegue gerenciar melhor. Eu nem consigo ver aqui pela posição no que fica o telefone, eu nem consigo ver as perguntas que chegam pelo Instagram, mas aí o link você encontra na bio do Instagram. Tá? E sempre aproveitar esse momento para pedir que você se inscreva no canal, aperte ali o botãozinho, né, do joinha, porque assim
que a gente consegue chegar a mais gente, a gente consegue divulgar esse trabalho. Então, o Léo Pinheiro pergunta, Camila, o que o governo dos Emirados Árabes Unidos, que políticas eles estão tomando de incentivo para quebrar essas barreiras de desigualdade. Mais uma vez, obrigado, Léo. Obrigada pela pergunta. Pois é, como até ele comentou também, não é uma coisa que acontece organicamente, nem aqui nos Emirados, nem em nenhum lugar do mundo, né? Então é muito difícil, enfim, que aconteça naturalmente, né? Que as mulheres consigam chegar a essas posições. Aqui nos Emirados, pelo que eu assisti na exposição de Dubai, pelo que eu vejo, há uma verdadeira vontade do governo, né? De ver mulheres nessas posições. Então aqui os Emirates mesmo, as pessoas daqui trabalham muito em empregos públicos. Você vê muitas mulheres, por exemplo, quando tive que tirar aqui o nosso visto, trocar a carteira de motorista, essas coisas, você vê muitas mulheres nas funções públicas. Na exposição de Dubai, eu vi também ministras, né, ou já presidentes de universidade. Então, o que eles criaram foram mecanismos, né, como se fossem assim praticamente cotas, né, para colocarem essas mulheres nessas posições. Realmente uma vontade, e tem que ter uma vontade política, né, para que isso aconteça, porque naturalmente é muito difícil, ainda mais com as diferenças culturais aqui. Por exemplo, para uma executiva, por exemplo, se ela quer fazer uma viagem de negócios aqui, ela tem que, às vezes, culturalmente, por exemplo, pela religião muçulmana, estar com um outro homem da família, um irmão, um pai, para acompanhar. Então, isso se torna mais complicado para aquela viagem, por exemplo, a negócios. Então, tem algumas coisas que são culturais, né, do país e que podem também, às vezes, complicar um pouco essa ascensão, né? Mas eu não conheço ainda, em termos de pesquisa, assim, tão profundamente, porque eu estou aqui ainda há menos de um ano. Então, mas pelo que eu observo, são essas. Realmente houve uma vontade política aqui nos Emirados. E, Camila, como é que você começou a carreira na iniciativa privada, né? Trabalhou na Danone, trabalhou na L'Oréal, e depois foi pesquisar nesse campo, entrou para a área acadêmica. Como é que você fez essa transição de carreira e por que igualdade de gênero? O que te despertou para pesquisar a igualdade de gênero? Muito interessante a pergunta. Na verdade, eu comecei pesquisando, até inclusive no Brasil, na COPEAD, onde eu fiz meu mestrado, eu comecei com uma pesquisa sobre equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E, na época, lendo a literatura, eu vi que já existia essa diferença entre homens e mulheres, né? Mulheres empreendedoras que, às vezes, escolhiam ser empreendedoras para tentar alcançar esse equilíbrio, né? E aí, eu fui me interessando pelo tema, comecei com esse equilíbrio, e aí é importante que eu comecei a estudar desde os anos 2000, né, essa questão. Então, eu comecei, depois eu fiz um mestrado na França, eu tive a oportunidade de ir para a França, morar lá durante 20 anos, então fiz o meu doutorado sobre mulheres e homens, no caso, né, sobre a questão do gênero nas empresas de consultoria, e aí continuei com esse tema, que me levou a muitos outros temas, né? Tem um tema por exemplo, sustentabilidade, é muito ligado também à questão das mulheres. Então, tem enfim, tem todos os temas, na verdade, de pesquisa, você pode colocar a questão do gênero, que essa questão está presente praticamente em todos os temas de pesquisa. E, Camila, como é que você compara a situação lá quando você começou a estudar isso, no início dos anos 2000, né, e hoje? O quanto ela evoluiu? Eu até fiz uma enquetezinha no meu Instagram, obviamente isso não tem valor estatístico nenhum, amostra pequena, enviesada, mas enfim, o pessoal, pelo menos que tem convívio comigo, estava sentindo assim, tem melhora, né, e é engraçado, assim, vou dar um depoimento pessoal aqui, para mim, o jornalismo é um meio que tem muitas mulheres, né? Uhum. Então, para mim sempre foi natural ter muitas mulheres na redação, às vezes até mais mulheres do que homens, inclusive em posições de chefia. No início da minha carreira, inclusive, eu tive a Sandra Pesses, que era diretora do Terra, na hora que quando eu trabalhei lá em São Paulo, Marisa Tavares, que era diretora-geral de jornalismo da CBN na época que eu trabalhei lá, e também tive chefes mulheres em outros locais onde eu trabalhei. Então, assim, para mim, isso foi sempre muito natural, né? Mas eu sei que em outros
outros meios não é tão comum assim. Só que assim, o que a imagem que a gente constrói vai muito das nossas experiências, das nossas percepções, né? Então, talvez, pessoalmente, eu tenha até uma tendência a minimizar esses problemas, que eu sei que assim, fazendo uma autocrítica, né? Mas eu sei que eles são grandes. Mas, de novo, voltando à pergunta, como é que você compara lá no início e hoje? E interessante, porque já tem quase 20 anos, na verdade, que se eu contar que eu comecei com essa pesquisa de equilíbrio vida pessoal, vida profissional, já tem quase 20 anos, né? E com o tempo, né, na verdade, a gente acha, pelas pesquisas, eu achava que isso iria se como é que se fala? Se tornando mais igual, né, com o tempo. Mas, na verdade, o que a gente vê nos últimos anos, nas últimas décadas, é que essa progressão não é natural, não é orgânica. Então, eu, por exemplo, que antigamente não era a favor necessariamente de cotas, de tal, hoje em dia eu sou mais a favor, porque eu acho que só com esses incentivos de cotas, de números, você ter uma proporção, né? Por exemplo, na França há uma lei que proporcionou muitas mulheres entrarem em boards, que é a lei Copé-Zimmermann. Né? Com essa lei, isso obriga no mínimo 40% Desculpa, de só te qualquer gênero. interromper. Você está fora do Brasil há algum tempo, então você usou um jargão boards, são os conselhos das empresas, é isso? Os conselhos, exatamente. Isso. Então, essa lei Copé-Zimmermann é uma lei que obrigava, no mínimo, que obriga 40% das grandes empresas, né, do índice da França, que é o CAC 40, de ser no mínimo de um gênero, ou homem ou mulher, né? E geralmente há menos mulheres. Então, essa lei ela proporcionou muito avanço nesse sentido, né? A França hoje em dia é um país exemplar nesse sentido de ter mais mulheres nos conselhos de administração. Então, hoje em dia, eu sou a favor dessas políticas, porque naturalmente isso não ocorre. Né? Muitas pesquisas mostram que o progresso existe, mas cada vez, como é que se fala, ele é muito mais lento do que a gente poderia desejar. Uhum. Quer dizer, então, eu ia até fazer a pergunta sobre exatamente essa velocidade, então você já me respondeu essa. E eu queria entrar uma coisa, se você permitir, entrar um pouquinho no campo pessoal, né? Você tem uma filha que daqui a uns 15 anos, mais ou menos, vai estar entrando no mercado de trabalho. Como é que você imagina que vai ser o mercado de trabalho para quando ela estiver ali iniciando a carreira? E é muito difícil a gente saber sobre essas coisas do futuro, até porque, de uma maneira geral, você diz em termos de desigualdade, né, de gênero, no caso. Exato. De uma maneira geral, a gente nem sabe quais são os trabalhos do futuro, né? Mas eu acredito que em alguns países, assim, que, por exemplo, como a França, países europeus e outros que criaram mecanismos, eu acho que podem, enfim, que a situação dela pode ser de igualdade. Mas mesmo na França, em qualquer outro país, ainda existem muitas barreiras que a gente chama de, na verdade, em inglês, são unconscious biases, né? Que são os vieses inconscientes. Então, hoje em dia, esses biases existem. Inclusive, se a gente comparar, por exemplo, com 50, 70 anos atrás, quando as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho em muitos países, existiam o que a gente chamava de os vieses, a discriminação direta, né? Ou seja, algumas mulheres não poderiam nem aplicar para certos empregos, certas posições. Quando eu fiz minha pesquisa já nos anos 2000, já era falado que os vieses são muito mais insidiosos, mais sutis, né? Então, são vieses que a gente, às vezes, nem percebe, nem homens, nem mulheres, como, por exemplo, network, por exemplo, você fazer social depois do trabalho, você não ter role models, né, que são pessoas em quem você pode se espelhar. Também existem comportamentos, às vezes, de favoritismo, sem que isso seja consciente, mas isso existe entre grupos, né, que são majoritários. Então, existem vários viés hoje em dia que são muito insidiosos e, às vezes, difíceis de se identificar. Mas as empresas já têm identificado isso, têm feito vídeos, campanhas, e, enfim, como o McKinsey, como outras empresas, hoje em dia, fazem programas específicos. Mas eu acho que se há essa política, para responder essa pergunta mais diretamente, se há políticas, eu acho que sim. Se não há, eu acho que é mais difícil. E outra coisa que eu queria levantar, outro assunto, é a questão
a igualdade de gênero está muito ligada ao que acontece no campo doméstico, né? Então, se não há uma divisão de tarefas maior, por exemplo, em casa, enfim, se não há uma divisão entre o homem e a mulher, ou quaisquer que sejam parceiros, fica muito mais complicado para as mulheres alcançarem essas posições, porque, obviamente, um impacta o outro, né? O campo profissional e o campo pessoal. É curioso porque há umas 5 horas, mais ou menos, entrou no ar uma palestra no TED Talks que eu sou inscrito, eu estava pesquisando algumas coisas de igualdade de gênero para a nossa conversa, né? Mas eu sou inscrito no TED Talks que eu adoro no YouTube, e por coincidência, a de hoje, tem todo dia uma palestra nova, de hoje era sobre igualdade de gênero. Então, era uma cineasta, Robin House, e ela falava desses vieses inconscientes, e citava uma pesquisa, inclusive, que era um estudo que era feito no início dos anos 2000 nos Estados Unidos, e aí era apresentado o estudo para as pessoas com o nome do pesquisador, né? E era o mesmo estudo com um pesquisador homem e uma pesquisadora mulher, mas era uma mulher que tinha feito o estudo, né? E a imagem que as pessoas tinham do homem era diferente da imagem que as pessoas tinham da mulher. E ela fala que a mulher, quando ela assume uma posição de destaque, uma posição de chefia, muitas vezes ela se torna uma pessoa indesejada a imagem dela se torna indesejada porque ela é diferente da imagem que as pessoas esperam de uma mulher. Como é que é isso e como é que se vence uma barreira dessa que está intrincada na gente, né? Quer dizer, uma coisa inconsciente que vem, se a gente for lá para a pré-história, né? Era um homem que ia caçar enquanto a mulher ficava cuidando dos filhos. A gente passou muito tempo já desde dessa situação, né? Hoje a gente tem uma divisão, digamos, menos desequilibrada, dependendo da casa é equilibrada, mas no geral isso não é equilibrado, a mulher fica mais com a tarefa de cuidar dos filhos, e às vezes de cuidar dos idosos também, quando eles precisam de cuidado, não tem mais autonomia. Isso acaba influenciando na imagem que a gente vai ter da mulher no mercado de trabalho também. Com certeza, né, existe uma questão muito cultural, né, da mulher ser mais ligada, sempre foi mais ligada em várias sociedades, muito raras as que não são o caso, mas mais ligada ao campo doméstico, né, ao campo pessoal, enquanto o homem sempre, enfim, em várias sociedades é aquele que sai para ganhar o pão de todo dia. Então, tradicionalmente, existem estudos mostrando que as organizações foram criadas para esse perfil, né, por homens e para os homens, né, tem um texto da John Aker, dos anos 90, que justamente fala disso, do ideal worker, né, do trabalhador ideal, que seria essa pessoa sempre disponível, ali trabalhando, sem horário para sair, não tendo vida pessoal, na verdade, né? Ou chegando em casa e já estando tudo já prontinho, com o jantar, as crianças, tudo tomado conta, né, no caso, de uma família tradicional. Então, tem toda essa questão da cultural, né, da mulher e do homem. E esses países nórdicos, por exemplo, que eu falei no início, que são os mais igualitários, né, são justamente os países em que houve políticas, por exemplo, de licença paternidade, aumentando esse tempo de licença, que permite aos homens, por exemplo, de um casal, terem também contato com as crianças. Né? Então, se cria um link, uma ligação que se traduz numa igualdade maior em casa, né? Então, imagina um jovem pai que fica com seu filho durante 6 meses, né? O bebê. Então, quer dizer, essa ligação que existe, ela perdura e ela impacta no mercado de trabalho também. Então, e também existe uma desconstrução da visão, né? Da visão, por exemplo, quando um homem sai para 5 horas da tarde do trabalho, se isso não é bem visto, né, as pessoas geralmente vão pensar que ele vai ver um cliente. Se uma mulher sai a essa hora, elas vão pensar que ela vai buscar o filho na escola, né? Então tem toda essa desconstrução da cultura que é importante levar em conta, né? O que a gente pensa dessas pessoas e como encarar isso de uma maneira mais natural, né? Que um homem vá buscar os seus filhos na escola também às 5 da tarde. Aqui em casa sou eu que busco criança na escola. Pois é. Agora, bom,
Pode continuar, pode continuar. É um exemplo bacana, mas não é, muitas vezes não é aceito. Por exemplo, a questão da licença paternidade, a lei, por exemplo, pode até ser criada para dar esse número de dias para os pais, mas muitos pais não vão querer tirar esses dias porque não vai ser bem visto na empresa. Né? Então, tem toda uma cultura ainda a ser desconstruída, essa cultura do 24/7, né? De toda hora a pessoa tem que estar disponível. Né? E já não se espera da mulher que ela esteja disponível, porque inclusive, tem até uns vídeos interessantes assim que eu estava mencionando. As empresas já trabalham sobre isso. A própria McKinsey tem um vídeo que eu mostro em algumas aulas que eu dou, que se chama Unconscious Biases, né, que mostra justamente esses vieses bem sutis e às vezes inconscientes, né, que existem e perduram nas organizações. Camila, dá para dizer o que é mais importante, ou se a minha pergunta for totalmente fora de propósito para uma especialista, você pode falar, não tem problema nenhum não. Mas assim, dá para comparar, aqui no Brasil a gente tem um problema muito grande de falta de creche pública. E como culturalmente as mulheres ficam mais com o cuidado das crianças, as mulheres ficam mais presas para entrar no mercado de trabalho. Uma política ampla de creche na necessidade que as pessoas teriam, me parece que seria até mais eficiente do que, ou mais eficaz do que políticas afirmativas de cota, etc. Você concorda com isso ou estou falando uma grande besteira? Não, E, por acho favor, que fica à vontade se eu estiver falando besteira, não tem problema nenhum, você que é especialista, eu só estou dando pitaco. Não, eu também, mesmo entre os especialistas, há muitas divergências, né? Algumas pessoas são contra a cota, outras são a favor. Então, não há assim, uma verdade absoluta, mas pelo que a gente vê nas experiências assim, de países, o que acontece quando se há essas políticas é que os dois são necessários, né? Várias coisas são necessárias. É uma desigualdade que perdura tanto tempo que várias frentes são necessárias para que isso seja alcançado. Então, ter cotas, ao meu ver, é importante para poder incentivar, né? Porque tem culturalmente, às vezes, algumas mulheres não vão ousar se propor a certas posições, mesmo se elas têm as competências para isso. Existem também diferenças culturais que levam a isso. Por exemplo, alguns estudos mostram que, e a mesma prática, acho que todo mundo pode já ter exemplos na sua vida profissional, às vezes existe uma posição de liderança disponível, um homem que às vezes em geral, vai se propor, mesmo não tendo todas as competências, enquanto que uma mulher que é mais assim, no francês se chama scolaire, né, que ela é mais assim boa aluna, ela vai dizer, eu não vou aplicar para essa posição porque eu não tenho todas as competências que estão demandando. Então, mesmo que ela tenha 90% das competências ou mais, ela não vai ter coragem, de repente não vai ousar aplicar, enquanto o homem vai ter mais confiança. Isso já vem em geral, né, eu falo de uma maneira geral, isso já vem da cultura também, da maneira como nós somos educados, né, na escola, etc. Mas então acho que os dois são necessários, tanto as cotas e essas políticas para se ficarem cada vez mais claros esses vieses inconscientes, quanto as creches também, porque, como eu falei, a questão de desigualdade profissional é muito ligada ao campo pessoal, não dá para dissociar essas duas coisas, né? Então, havendo mais igualdade na divisão das tarefas, em casa, no care, né, que se chama no cuidado, inclusive com pessoas idosas, com crianças, não só com crianças, vai haver mais possibilidade de igualdade na empresa também. Né? Então, as creches são super importantes, enquanto as políticas de licença paternidade e outras, né, para alcançar essa igualdade maior. Eu vou de novo fazer aquele pedido aqui, se você estiver gostando da entrevista, para se inscrever no canal, para curtir a entrevista, para compartilhar. Deixa um comentário também, mesmo se for gravado, porque isso também ajuda a difundir mais a entrevista. Agora, Camila, tem umas empresas que fazem praticamente gincanas, assim, elas têm grupos de incentivo à igualdade de diferentes aspectos, seja de gênero, seja de cor da pele, deficiência física, e elas promovem, assim, para que as outras pessoas que não estão nesse grupo se insiram, elas entrem em alguns grupos, e até com prêmios em dinheiro para quem está mais engajado. Então, como é que você vê esse tipo de ação e como é que a gente mede o resultado para uma empresa dessas políticas afirmativas?
Então, essa é uma questão bem interessante, porque hoje em dia existem, né, já várias empresas tentam, né, fazer esses programas, não só de esses que você está citando, tem também networks, né, que são grupos só de mulheres, para elas poderem fazer resu, né, fazerem todo o network, conversar entre elas e tal. Eu acho que alguns desses programas são bem positivos, né, porque hoje em dia se fala muito também nessa questão da diversidade, mas também inclusão. Então, não é só, assim, digamos, colocar uma pessoa, digamos, de pele preta, que vem de uma minoria, só para dizer, como se fala em inglês, check the boxes, né? Só para dizer, nós somos iguais, nós somos diversos, pois nós temos igualdade de gênero, igualdade racial. Não é bem isso. A questão é tem até um texto que fala isso, convidar a pessoa para a festa, mas também ensinar a dançar. Porque às vezes as pessoas chegam numa empresa tendo sido colocadas por sistemas de cotas e não conseguem se integrar, né? Então aí acabam sendo consideradas como não competentes e isso reforça mais ainda que cotas não é uma boa coisa, né? Para quem considera isso. Então existem as políticas deveriam ser bem completas, não só integrando essas pessoas, né, as minorias ou pessoas que não são representadas, mas também como é que se fala, criando condições para que elas se integrem. E tem até textos recentes, né, que mostram isso, até revisitados recentemente, que mostra que não adianta também incluir a pessoa, querer ser diverso, né, uma empresa, e querer que a pessoa se adapte ao molde dessa empresa. Então, não aceitar nenhuma ideia da pessoa, enfim, querer que ela se adapte a um certo padrão. Mas sim, uma empresa verdadeira, organização realmente diversa, seria a que levasse em conta também a opinião e a cultura dessas pessoas que estão sendo incluídas, né? Então, é bem complexo o assunto, apesar de não parecer às vezes. E você tem, assim, alguns casos, né? Por exemplo, eu já fui me candidatar para uma vaga no Médicos Sem Fronteiras, que é uma instituição que eu admiro muito, contribuo de vez em quando. E aí, quando eu fui, era uma vaga de cota, e eu não podia me inscrever, fiquei bastante frustrado com isso. Sim. Então, assim, tem o outro lado da moeda também, né? Como é Sim. que você, na verdade, quando é que as empresas começaram a se preocupar com essa questão e incentivar a participação, a diversidade dentro do seu quadro profissional? Tem algum momento que virou a chave ali, um divisor de águas, ou foi um processo gradual? Olha, pelos meus estudos, assim, eu vejo bastante já pesquisa, né, no caso, desde os anos 90, 80, né, a expressão teto de vidro surgiu lá para os anos 70, 80, mas os textos, pelo menos na literatura, assim, de business, né, de management, nessa área de administração, cresceu muito nesses anos 90, porque nesse momento não havia mais a desculpa de as mulheres não tem mais mulheres, assim, educadas, né, porque as mulheres já tinham entrado no mercado de trabalho, em muitos países já tinham se formado e já estavam, então, nessas empresas. Então, nos anos 70, 80, se observou que elas não conseguiam chegar, muitas delas, né, muito poucas conseguiam chegar a posições de liderança, então as empresas começaram, então, a se posicionar nessa questão. Nos anos 90 existia muita literatura, alguns programas começaram a surgir, mas eu vi muito assim, eu observei nos anos 2000, justamente quando eu fui morar na França, que estava se começando a criar muitos desses networks para mulheres, né? Por exemplo, mulheres na engenharia, mulheres no banco, no setor financeiro. Então, e aí, como você estava falando, às vezes algumas empresas criaram cotas, muito poucas, na verdade, mas isso cria um backlash, né? Cria uma reação que justamente uma reação de frustração de algumas pessoas que podem não poder, que são impedidas de criar, de poder aplicar para uma certa vaga. Então, é uma questão, a questão do gênero é uma questão muito de sociedade. Então, se a gente não pensar na sociedade de uma maneira mais ampla, se a gente só pensar na meritocracia, na questão da competência e tudo, realmente fica mais difícil alcançar essa desigualdade, essa igualdade, né, no caso. Então, realmente é um assunto que se tornou novamente agora nos anos 2000, 2020 muito falado, principalmente aí eu vi eu tocar nesse assunto da pandemia, com a pandemia, né, que começou há 2 anos atrás, mais ou menos,
essa desigualdade ficou escancarada, né? Enfim, como, por exemplo, muitas pessoas tiveram essa experiência de trabalhar em casa, né? Um casal, por exemplo, homem e mulher, e se os dois trabalham, os filhos sempre vão, em geral, procurar a mãe, né? Então, muitas pessoas, pelo que eu vejo falar e vi também nas pesquisas, viram como essa desigualdade ficou escancarada da divisão das tarefas de casa, né? Com os filhos, etc. Agora, Camila, a gente tem esses processos seletivos, a gente tem as empresas procurando ter uma igualdade maior, né? Mas a distância ainda é bastante grande, né? Você citou alguns países, os países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suécia, Islândia, acho que a Finlândia também, né? Como países que são exemplos nesse cenário. Dá para a gente traçar um paralelo de como o Brasil está hoje, como esses países estão hoje, qual a distância nossa para eles, e em quanto tempo você imagina que seria possível o Brasil chegar na situação em que eles estão hoje? Isso é bem, enfim, o Brasil está, enfim, em termos nesses índices, assim, ele não chega perto desses países, mas também não está, assim, tão mal, né? Eu participei em muitas conferências já há alguns anos, o Brasil sempre teve muitas, as empresas brasileiras, né, no caso, sempre tiveram muitas ideias inovadoras, né, nesse sentido. Então, às vezes, ganham prêmios em relação a isso. Então, ainda está muito longe. O Brasil tem questões ainda não só de gênero, mas questões raciais, enfim, que são bem complexas, né? Que são questões que hoje em dia se fala, muitos devem ter ouvido falar na interseccionalidade, né? Que são a interseccionalidade de, por exemplo, você começou com os estudos de mulheres pretas, por exemplo, né? Mulheres que sofrem, digamos, dois tipos de discriminação. Então, tem inclusive, estudos da McKinsey mostram também que mulheres pretas são ainda mais discriminadas e menos presentes nas posições de liderança. Então, o Brasil tem essa questão muito forte por ter uma maioria, né, que não é branca no Brasil, uma maioria preta ou parda. Então, ele ainda está longe de obter essa igualdade. Mas, ao mesmo tempo, as empresas são muito inovadoras. Por exemplo, saiu muito na imprensa que foi bem controverso, a Magazine Luiza, né, que é uma empresa que lançou um programa de trainees só pretos poderiam aplicar. Então, isso eu achei uma ideia bem inovadora, bem interessante num país com passado escravagista como o nosso. Então, enfim, eu acho que o país é bem inovador, mas existe muita reação contrária, né? Então, a questão ainda não vai estar resolvida nos próximos anos. E outra, mas avançou bastante. Outra iniciativa que eu acho bem interessante no Brasil, que foi uma coisa muito inovadora, eu até escrevo um paper sobre isso, são as cotas, né, nas universidades, cotas que foram criadas, que também criaram muita reação, mas é uma coisa bastante inovadora, inclusive em relação aos Estados Unidos, né, que tem uma realidade totalmente diferente. Então, tem muitas coisas que são feitas, mas a igualdade mesmo, enfim, ela ainda está dificilmente alcançada nas próximas décadas. Se não houver políticas, é muito difícil que ela organicamente seja alcançada. Eu coloquei na descrição do vídeo, né, duas estatísticas. Uma da Unesco, em relação a meninas que deixaram a escola com a pandemia, são 11 milhões de meninas que, segundo a Unesco, provavelmente não vão voltar para a escola. Né? E aí eu coloquei, né, que isso não é, juntando com uma outra estatística, que isso não é um problema só das mulheres, né? Porque a mulher no mercado de trabalho gera riqueza para todo mundo, de acordo com o estudo da McKinsey, que é uma das maiores consultorias de estratégia do mundo, e eles calculam que de 2015 a 2025, o avanço das mulheres no mercado de trabalho deve injetar 12 trilhões de dólares na economia mundial. Isso equivale a 8,3 vezes o PIB do Brasil. Então, você acha que talvez o argumento econômico deveria ser mais usado para tentar quebrar essa resistência de muitos homens que ainda têm resistência às mulheres no mercado de trabalho? Quer dizer, olha, espera aí, vocês também vão sair ganhando com isso, não é uma coisa que vai ajudar só as mulheres. Eu acho que sim, eu acho que o argumento econômico ajuda bastante. A McKinsey é uma empresa que fez muitos estudos, assim, um chama Women Matter, né? As mulheres importam, né? Como Black Lives Matter, né? Então, ela fez muitos estudos mostrando essa correlação,
mostrando que empresas que têm mais diversidade, né, de gênero, mais igualdade de gênero nos conselhos, têm mais performance. É muito difícil saber, a correlação existe, mas a causalidade é difícil ser provada, né, porque tem tantos fatores que levam empresas a terem performance altas ou não. Mas quando a gente toma esses dados de uma maneira mais geral na sociedade, dos trilhões, é justamente porque esse assunto deve ser pensado de maneira ampla, né, da sociedade, porque no dia a dia acontece muito de um patrão, uma pessoa que está tomando uma decisão, que pode até ser uma mulher, pensar, não, eu não vou empregar essa pessoa porque ela vai ter licença maternidade, ela vai sair, ou ela vai querer cuidar dos filhos, não vai poder viajar, então eu não vou empregar, ou não vou dar oportunidade. Então, essa que é a importância de como é que se fala, superar esses preconceitos, esses estereótipos que existem, é importante, porque às vezes dá oportunidade para essas pessoas, para as mulheres, por exemplo, às vezes elas podem surpreender. Pode ser que não seja elas que cuidem mais dos filhos numa família, pode, né? Essa questão é muito mais ampla. Então, para que haja essa igualdade, existe, como é que se fala? Quando a gente fala do business, né, do argumento econômico, é importante pensar, claro, na empresa, mas também na sociedade em geral, né? Então, é uma coisa bem mais ampla. Então, muitos pais, às vezes, quando se tornam pais, começam a se atentar mais, a ficar mais atentos a essa questão, justamente por verem como na casa a divisão é ou não, como as mulheres deles trabalham, quais as dificuldades que elas enfrentam. Então, às vezes, só passando mesmo pela situação é para se dar conta dessas diferenças, né? Ô, Camila, como é que você vê a questão da ajuda, né? Eu estava vendo até uma entrevista ontem, anteontem, da Renata Figueiredo, uma amiga em comum nossa, que ela é diretora da Coca-Cola na América Latina, e ela estava falando que ela tem uma carreira de sucesso, é uma executiva, já trabalhou na Natura e durante muito tempo, na Ambev, e ela fala, olha, eu tive apoio de família, de babá, que é uma coisa que na Europa é mais difícil, né? Uhum. Até nos países, quando você fala dos países nórdicos, as relações familiares não são tão próximas quanto nos países latinos, né? E a possibilidade de você contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, seja como empregada doméstica, como babá, é mais difícil, porque os salários, o custo de vida, de uma certa maneira, é mais alto. Como é que isso funciona para você e para suas amigas na França, de uma maneira geral, para não ficar só num caso específico? Então, é bem interessante isso. No Brasil, as pessoas contam bastante ainda com essa ajuda, né? Que na Europa é mais difícil, é mais cara, né? No meu caso, assim, pessoal, inclusive a palavra ajuda, estou tentando desconstruir também, né? Ajuda. No certo seria dizer e fazer dividir, né? Dividir essas tarefas. Então, no nosso caso, a gente divide bastante, assim, inclusive às vezes meu marido faz mais até do que eu. Então, mas foi uma coisa que naturalmente foi se criando, assim, né? Até porque eu não me tornei especialista em nenhuma coisa, além da amamentação, no caso, que só a mulher pode fazer, mas além disso, qualquer outra coisa, começam coisas simples, né? Numa família, o homem também trocar fralda, dar banho, botar para dormir, tem várias funções, assim, coisas que a gente faz com uma criança, um bebê que tanto um homem quanto uma mulher podem fazer, né? Ou dois homens ou duas mulheres. Então não há O muita homem não pode amamentar, mas ele pode botar para rotar logo em seguida, né? Por exemplo. Exatamente, pode dar mamadeira, se for o caso. Então, tem Se for toda o caso. essa divisão que pode existir desde o início, assim, né? E por isso as políticas de licença paternidade são importantes para criar esse link, porque se essa ligação, se a mulher fica, digamos, meses e meses, né? Tem sei lá quantos meses, na França eram 4 na minha época, e o marido tinha 11 dias, já é necessário forçar mais um pouco para criar essa ligação do pai com a criança, né? Fica parecendo uma coisa natural da mulher. E, na verdade, não é tão natural assim. Quer dizer, muitas mulheres não são naturalmente mães, não se acham naturais nessas primeiras atividades, né, funções. Então, é uma coisa a ser construída juntos, né? Então, você perguntou no caso, e existem, por exemplo, coisas muito surpreendentes em pesquisa. Por exemplo, nos Estados Unidos, essa questão da licença maternidade até maternidade é muito
ainda é pouco desenvolvida, depende da empresa, não existe uma... Legalmente não existe, né? Não existe uma Não, obrigação de lei de licença maternidade nos Estados Unidos. exatamente, é curioso, né, num país tão, digamos, desenvolvido, né? Então existem muitas coisas ainda a serem feitas nesse sentido para se alcançar uma igualdade maior. E essa questão do partner, né, do companheiro ou companheira, é importante. Você falou do exemplo da Renata, e eu até lembrei agora também da Sheryl Sandberg, né, que escreveu um livro há uns anos atrás, 2013, eu acho, que se chama Lean In, que é muito criticado, mas também aclamado. Ela esteve na Expo Dubai 2020, então falou de toda essa questão das mulheres, né, no dia 8 de março, o Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, e ela sempre chamou atenção para essa importância de ter um companheiro que divida, né? No caso dela, o companheiro dela faleceu há uns anos atrás, mas ela já tinha escrito e falado sobre esse assunto da importância do companheiro, né? Dessa divisão das tarefas em casa, e que ela também conseguiu a carreira que tem, além, claro, do privilégio que ela tem, também por ter um companheiro que divide, né? Mas na França, na Europa de uma maneira geral, existe uma compreensão melhor para isso? Porque, assim, aqui no Brasil, se um homem pede umas horas de folga ou um dia de folga para levar a criança no médico, é visto de uma maneira diferente se uma mulher pede no trabalho, né? Olha, em comparação, os países que eu mais conheço, né, que são o Brasil e a França nessa questão, em comparação ao Brasil, sim, é mais natural, mas ainda não é tão natural, porque, por exemplo, na escola, as escolas geralmente vão chamar as mães, se acontece alguma coisa com a criança, ou o médico, alguma coisa, elas não vão ligar para os pais. Mas existem, a França tem vários mecanismos, várias vantagens, né, entre aspas, né, que ajudam, por exemplo, a escola ajuda aos pais, em geral, nas carreiras. A escola na França é muito ampla, né? O horário é muito amplo, de 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde, com possibilidade de ter mais tempo, até umas 6h30. Então, isso é uma coisa que existe em poucos países, né? Tanto tempo de escola. Então, isso permite que as mulheres trabalhem. Não é fácil conseguir, por exemplo, creche ou nos lugares, quando o bebê de 0 a 3 anos, mas existe uma profissão que não existe em muitos países, que no Brasil, pelo menos a meu ver, que é assistente maternelle, que é como se fosse não é bem uma enfermeira ou babá, né? É uma pessoa que é geralmente mulher, né? Que é formada como assistente maternelle, assistente de maternal, digamos, que é uma babá que cuida praticamente de 3, 4 crianças. Ela é registrada no governo, e foi o que eu, por exemplo, fiz quando eu voltei a trabalhar. Eu consegui uma assistente maternelle que cuidou da minha filha enquanto eu ia trabalhar. Então, existem várias coisas que ajudam nesse sentido, né? E, enfim, enfim, isso ajuda bastante. Eu vejo a diferença. As minhas amigas lá na França usam todas. Eu vejo muitas mulheres trabalhando na França mais do que em outros países, né? Não deixando de trabalhar durante alguns anos, graças a essas possibilidades de ter escola durante muito tempo, ter assistente maternelle, ter, às vezes, nas empresas essas políticas, né, para que elas se proponham, né, a alcançar essas posições. Então, não é perfeito, está longe de ser perfeito, mas eu acredito que esteja mais avançado nessa questão da divisão das tarefas do que no Brasil, né? Que no Brasil é mais fácil terceirizar a uma outra pessoa, que geralmente é uma mulher. Não sei se você tem informação específica desse assunto, mas essas empresas que incentivam a participação maior ou a representatividade maior das mulheres, tanto representatividade de gênero, de etnia, elas tendem a liberar mais ou serem mais compreensivas quando o pai precisa dar uma assistência à criança e faltar ao trabalho, ou não necessariamente? Esse que é o problema, ali, pelo que eu vejo, não necessariamente. Porque mesmo que as empresas tenham essa vontade de aumentar a diversidade, né, às vezes existem vários motivos pelos quais elas fazem isso. Algumas fazem pelo aspecto econômico, outras fazem pelo aspecto moral, outras fazem pela reputação, e muitas fazem por tudo isso misturado, né? Então, não necessariamente uma empresa que se diz diversa vai ser realmente nas práticas, né? Eu trabalhei, alguns anos atrás, num projeto meio de consultoria, né, na França,
E a gente observava quais eram as políticas e quais eram as práticas, né? Uma prática, por exemplo, que estava sendo usada na época, em empresas grandes, era, por exemplo, não colocar reuniões nem muito cedo nem muito tarde, porque para os pais, em geral, não perderem nenhum assunto de trabalho por levarem os filhos na escola, né? Porque isso, como as mulheres em geral levam mais, elas estariam perdendo algum network, alguma coisa, alguma informação importante nesses horários, né? Então tinha várias políticas nesse sentido. Por exemplo, uma coisa no recrutamento, uma política que pode se usar para diminuir os vieses é você sempre ter no seu pool de candidatos, né, no seu que você entre os quais você vai escolher um pool diverso, né, para você poder já dar oportunidades ali para pessoas que geralmente não seriam escolhidas ou podem estar sofrendo algum viés mesmo inconsciente, né? Então você pode às vezes fazer perguntas, por exemplo, isso até eu ensino em RH, é muito comum, perguntas iguais a candidatos para a mesma vaga, não perguntas diferentes, né, que podem enviesar o processo. Então, tem várias coisas que hoje em dia são sabidas, mas não necessariamente que as pessoas fazem, né? Mas para responder essa pergunta mais diretamente, não necessariamente. As empresas que dizem, nós somos muito diversos, não necessariamente vão aceitar melhor que um pai saia às 5 da tarde, né? Então, isso é uma coisa que ainda tem que muito mudar para que a gente viva numa sociedade melhor. Tá legal, Camila. Muito obrigado. Boa noite para você. Já são quase 10h30 da noite em Abu Dhabi, né? Muito obrigada, Alexandre. Obrigada. E, bom, queria lembrar você que está assistindo essa entrevista, ficou com a gente até aqui agora, por favor, curta, compartilhe, ative o sininho. E outra coisa, deixa um comentário, pode deixar algum comentário sobre um assunto para uma outra entrevista, para uma próxima vez, que a gente também vai chegar ali, vai ler, e também isso ajuda a divulgar o trabalho. Camila, eu te dei boa noite, então, mas eu não sei se você quer fazer algum comentário final, então fica à vontade, senão também só a sua despedida, porque eu sei que já está tarde por aí. Obrigada, Ali. Aqui é verdade, aqui são 7 horas a mais do que no Brasil, e eu fiquei muito feliz. Eu acho que esse é um assunto que é muito importante, mas muitas vezes visto como menos importante, como era, por exemplo, as questões, como era o caso das questões de meio ambiente, ecológicas, né, com um assunto assim meio marginal. Mas eu comecei com esse assunto há uns 20 anos atrás e hoje em dia eu vejo que há um interesse muito maior, né, das pessoas a compreenderem melhor. E esses tipos de assunto é importante que a gente conheça, que a gente realmente se interesse para poder entender, porque às vezes pode parecer simples, mas são muito mais complexos do que a gente pode imaginar de uma primeira vista, né? Muito obrigada por essa oportunidade e a gente fica em contato para umas próximas. Obrigada, Ali. Tá legal, então. Obrigado, Camila. Beijo para você, boa noite. Muito obrigado para você que acompanhou a gente. E eu queria falar o seguinte, ó, esse vídeo que eu comentei do TED Talks eu vou deixar na descrição, se você quiser depois lá ouvir, recomendo, quer dizer, ver, acompanhar, ouvir, recomendo que é muito bom, muito interessante, e mostra esse viés inconsciente que a gente tem em relação à imagem das mulheres e dos homens. Tá legal? Obrigado e até a próxima entrevista de especialista. Tchau, tchau.